Vamos que vamos, minha gente, para mais um vídeo, primeiro e talvez único dessa semana. Chegando ao fim da fase de grupos, eu vou fazer um apanhado do que eu vi até aqui nessa primeira fase da Copa do Mundo. Um adendo, um aviso antes de começar o conteúdo desse vídeo. Esse momento da gravação, ele é na manhã da sexta-feira, portanto, antes dos jogos de hoje, antes do fechamento dessa fase de grupos da Copa. Talvez eu faça um adendo depois do fim da rodada, mas essa possibilidade não contempla promessa. Um outro lembrete aqui, como vocês podem ver, estou com essa belíssima camisa da seleção de Senegal, uma das grandes representantes não europeias dessa primeira fase da Copa, e essa camisa e tantas outras envolvidas no Mundial ou, enfim, de clubes do futebol europeu, do futebol brasileiro, tudo isso você pode achar na Foot Fanatics, parceira aqui do meu canal, parceira minha. Então, se for possível, se você quiser, dá uma olhada na coleção que eles têm de camisas, tanto no site para quem compra do Brasil, tanto para o site para quem compra de fora do Brasil, como eu. E em ambas essas possibilidades, a Foot Fanatics sempre tem algum cupom de desconto, alguma promoção, enfim, algo que nos traga belezuras como essa aqui por um preço um pouquinho mais camarada. Os dois links para esses dois sites estão tanto na descrição desse vídeo quanto também no comentário fixado. Bom, vamos lá. Eu quero falar sobre essa sensação de que o futebol europeu vem, de certa forma, decepcionando até aqui. Também darei os meus pitacos sobre a seleção brasileira, tá? Lembrando que eu fiz um vídeo, cara, logo depois da estreia do Brasil, o vídeo tá aqui em algum lugar da tela, ele já tá batendo quase 300 mil visualizações, um recorde absoluto desse canal. Eu não tenho nem roupa para tudo isso. Se você ainda não o assistiu, por favor, o faça para que a gente consiga chegar nessa marca dos 300 mil. E se você chegou até aqui nesse canal por meio desse vídeo, seja muito bem-vindo, como todos os outros, todos os que estavam aqui quando tudo ainda era mato. Bom, a Europa ela é dona dos últimos 4 títulos da Copa do Mundo. Nunca houve na história da competição uma sequência como essa de títulos do mesmo continente. As maiores haviam sido da própria Europa, com a Itália, o bicampeonato da Itália, em 1934 e 38, e também com a América do Sul, com o Brasil, em 58 e 62. Portanto, uma sequência de 2 títulos apenas. E isso nos leva a estabelecer um fato aqui. A Europa vem dominando a Copa do Mundo neste século. O último título não europeu foi em 2002 com a seleção brasileira. Mas será que existe uma decadência em processo nesse domínio? Eu só posso fazer uma análise comparativa aqui, olhando para a fase de grupos. Então é claro que essa resposta definitiva, ou essa análise de momento, só virá mais para frente com o andar do mata-mata. Eu vou trazer alguns números aqui, mas antes acho que é importante a gente destacar a importância das sensações que muitas vezes não são contempladas por números superficiais, que só analisam vitória, empate ou derrota, classificação ou eliminação. Sensações que tivemos, por exemplo, quando Gana deu um calor em Portugal, o Equador para cima da Holanda, Camarões para cima da Sérvia, a Costa Rica para cima da Alemanha, e em nenhum desses jogos aqui citados, o time não europeu saiu com a vitória. Vamos aos números então, analisando esse período de absolutismo europeu entre 2006 e 2018 e comparando com o que temos até aqui em 2022. Olha, nessa primeira produção visual do canal, vulgo eu mesmo fazendo, né, mas enfim, acho que tá direitinho, a gente vai olhar os eliminados em cada fase de grupos desse período e comparando com a atual Copa do Mundo, né? Em 2016, dos 16 eliminados na primeira fase, 4 foram seleções europeias. E eu destaco também grandes europeus, e a gente pode definir grande por tradição ou pela geração pontual, ficando fora do mata-mata, né? Em 2006, tivemos nenhum desses grandes fora da segunda fase da Copa. Em 2010, tivemos 7 seleções europeias eliminadas, um crescimento em relação à Copa anterior, e dos grandes ficaram fora a atual campeã Itália e a França. Em 2014, na Copa disputada no Brasil, mantivemos o número de 7 seleções europeias eliminadas, só que foi uma loucura o peso dessas eliminações, né? Espanha, atual campeã, Itália, Inglaterra e Portugal não se classificaram.
E aí na Copa passada da Rússia tivemos uma diminuição de todo esse contexto, né? Apenas 4 seleções europeias eliminadas, o mesmo número de 2006, e apenas uma grande que foi também a atual campeã, essa maldição aí, a Alemanha, caindo na fase de grupos. E por enquanto o que temos, né? 5 seleções europeias eliminadas nessa primeira fase, e eu tô contando aqui com a eliminação ou da Sérvia ou da Suíça. E das grandes, tanto por tradição quanto por geração, expectativa, a Alemanha, mais uma vez, a Bélgica e a Dinamarca. Tivemos a alegria de ver no mesmo dia Alemanha e Bélgica eliminadas, né? Então, analisando esse espectro todo, 2014 ainda se mantém como a Copa desse período com mais papelões de grandes seleções do continente europeu. Para complementar rapidinho, vamos para outro recurso visual, observando os classificados para o mata-mata. E aí, em 2006 e em 2018, tivemos o maior número de seleções europeias no mata-mata, 10. Em 2010 e 2014, tivemos 6 representantes em cada uma dessas competições. E atualmente teremos 8, contando aqui mais uma vez com a classificação ou da Sérvia ou da Suíça. Então, nessa Copa, a gente vai ter mais classificados europeus do que em 2010 e 2014 e menos do que 2006 e 2018. Estamos meio que no meio do caminho. E quando eu falo que ainda parece cedo para qualquer determinismo, é porque, por exemplo, em 2010, quando a gente teve menos europeus classificados do que hoje, a final foi europeia e 3/4 das semifinais também. Em 2014 foi meio a meio, tanto na final quanto nas semis. O que eu quero dizer com isso tudo? Tenhamos calma nessa pressa para bater o martelo sobre uma suposta decadência do domínio europeu na Copa do Mundo. Mas também festejemos a compreensão de que não existe aquele abismo para a Europa conforme pintado por alguns, ou até interpretados por nós mesmos, por mim mesmo. E acho que um ponto-chave aqui da influência nessa sensação foi o ciclo de Copa com menos confrontos entre europeus e não europeus do que qualquer outro. Tudo por conta da criação da Nations League. E aí, quando há qualquer vácuo de informação, isso serve para várias outras esferas da vida, sobra espaço para teorias exageradas e para impressões baseadas em correlações indiretas. Dito isso, vamos agora às minhas impressões baseadas em compreensões insuficientes. Primeiro, sobre o que eu vi da seleção brasileira até aqui, portanto, nos 2 primeiros jogos. A sensação que eu tenho é que somos não apenas melhores, mas também diferentes de todo o restante que tem por aí, quando diminuímos um pouco da nossa rigidez. Tanto no jogo contra a Sérvia, quanto na partida contra a Suíça, a gente começa a jogar melhor depois que essa rigidez ela é diluída, principalmente depois da marcação do primeiro gol, seja ele válido, como no caso da partida contra a Sérvia, ou seja ele anulado, como no caso do gol do Vinícius Júnior contra a Suíça. Dali em diante, algo mudou, algo clica nesse time. Acho que é a diminuição da tensão, da busca pelo resultado, que realmente é absolutamente importante quando você tem pouquíssimos jogos para você garantir a sua classificação, e depois essa tensão só aumenta. Mas é interessante porque desse clique em diante, da abertura do placar para frente, o Brasil vira a seleção brasileira. Um time de soldados vira mais um time de artistas. Depois da eficiência, às vezes excessiva, vem o espetáculo. E aí eu faço uma ponte de um comentário que eu vi do Felipe Luiz no Sport TV, comentário destacado pelo Marcelo Beckler, foi pelo Marcelo que eu cheguei nesse comentário do Felipe, quando ele fala sobre a arte de enganar no contexto da vitória do Japão sobre a Espanha. Ele analisa a seleção espanhola muito enrijecida e não conseguindo enganar os adversários, porque eles já sabem que a seleção está muito no piloto automático. Só que nesse mesmo comentário, o Felipe ele coloca a seleção brasileira em outro ponto como mais anarquista ofensivamente. Eu não enxergo dessa forma não, tá? Acho que a gente atinge esse status justamente depois que abrimos o placar. E acho que a gente pode buscar isso um pouco mais desde o começo do jogo, de maneira mais distribuída dentro da mesma partida. Esse comentário do Felipe me lembra também, é outra ponte que eu faço aqui, de um comentário que o Pep Guardiola fez numa entrevista coletiva recente, pré-Copa evidentemente, sobre o Jack Grealish, que é um jogador que todos sabem aqui, me frustra muito, mas ele tem um talento inegável. A questão é que ele não bota tanto em ação com a camisa do Manchester City principalmente. E o Guardiola fala, cara, eu tenho
pedido para ele mudar até mesmo a linguagem corporal, porque o adversário já vê quando ele pega na bola que ele vai dar um corte para a direita e vai tocar. Ou seja, o Guardiola comunica-se com essa arte de enganar trazida pelo Filipe Luís, né? O Jack Grealish precisa ser um pouco mais espontâneo, um pouco mais improvisador. Temos isso na seleção brasileira, em diversos nomes: Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, o próprio Rafinha, mas isso precisa, acho eu, ser um pouco mais colocado em ação. Desde o início, desde o começo dos jogos, o Brasil precisa jogar como seleção brasileira, como pentacampeã em busca do Hexa. É mais fácil falar do que fazer, mas temos potencial humano para concretizar na prática essa teoria. E é por isso que eu tenho algumas pequenas pulgas atrás das minhas enormes orelhas. Por que toda essa demora nessa imposição ofensiva? E o que acontecerá caso o Brasil sofra o primeiro gol da partida? Lembrando que nos 2 primeiros jogos nenhum chute chegou às mãos de Alisson. E esperamos que continue assim, evidentemente, mas caso algo saia desse cenário, eu estou interessado para saber como que a seleção brasileira vai reagir dentro de campo. E é claro que na contrapartida dessas dúvidas que eu tenho, há muitos elogios, principalmente ao sistema defensivo, vem sendo impenetrável. Os melhores jogadores até aqui, para mim, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, e temos reservas que precisam pisar no time titular, principalmente nos nomes de Bruno Guimarães e Rodrigo. Passando para a seleção inglesa, já que eu estou na Inglaterra, se o Brasil apresenta essa rigidez excessiva em muitos momentos, o que dizer da seleção inglesa? Mesmo com uma goleada de 6-2 para cima do Irã, mesmo com uma vitória de 3-0 para cima do País de Gales, pela primeira vez a Inglaterra marca 9 gols na fase de grupos de uma Copa do Mundo, esse time do Southgate segue sem me transmitir muita confiança. Trocando em miúdos, eu acho que esses resultados e esse recorde ofensivo, ele vem muito mais pela fragilidade do grupo, que aliás nos trouxe alguns dos piores jogos dessa primeira fase da Copa do Mundo, do que por um poderio assustador inglês. O empate contra o competente time dos Estados Unidos nos trouxe não só um dos piores jogos da Copa, mas também uma sensação de que quando a Inglaterra emperra, o treinador pouco sabe desemperrá-la. E é essa a principal crítica da mídia local em relação ao Southgate. Assim como na eliminação para a Croácia nas semifinais da Copa da Rússia, quanto no vice para a Itália na Eurocopa, ele segue sem saber mexer direito na equipe e sem buscar grandes alternativas durante as partidas. Melhorou isso um pouco contra a Gales, é verdade, mas repito, a fragilidade da seleção galesa foi gritante em toda essa primeira fase, não à toa ficou na lanterna do grupo. Então acho que dá para dizer que não existe o tal plano B na seleção da Inglaterra, o que é um grande problema quando o plano A não é tão encantador, não é tão bom assim. A boa notícia é que, pelo menos ofensivamente, o time tem diversas opções vivendo ótimos momentos. Marcus Rashford, Bukayo Saka, Phil Foden, Harry Kane, mesmo sem ter marcado até aqui. Temos também o Sterling, que acaba sempre entregando com a camisa da seleção da Inglaterra, e o próprio Jack Grealish, que entrou muito bem quando teve tempo nessa primeira fase. Ele traz algo diferente, tem características diferentes aos outros jogadores desse sistema ofensivo. O Jude Bellingham faz uma Copa de gente grande, o Declan Rice é quase infalível, é uma dupla de meio campo para um plural de Copas pela frente. E na defesa, o John Stones e o Harry Maguire vêm muito bem, inclusive na saída de bola. Agora, contra Senegal no domingo, a grande dúvida é: o Southgate vai manter o esquema de linha de 4 defensiva ou fará como fez na Eurocopa, quando jogou a primeira fase dessa forma e mudou para uma linha de 5 do mata-mata em diante? O meu time ideal para esse jogo seria Pickford, Walker, Stones, Maguire, Luke Shaw. Rice, Bellingham e Mount, que acho que precisa mostrar um pouquinho mais. Rashford na direita, Foden na esquerda e Harry Kane no centro. Veremos as opções do Southgate. Mas cá entre nós aqui, a torcida é por Senegal. Que a minha namorada não me ouça. Por fim, não dá para fechar esse vídeo sobre a fase de grupos sem celebrar Marrocos, Japão, Senegal e Gana. É muito bonito ver o futebol fora do eurocentrismo trazendo vitórias históricas. Japão, por exemplo, bateu Espanha e Alemanha, cara. Olha o que Marrocos fez, líder do grupo. Senegal mesmo sem Mané, Gana com o Kudus jogando demais. Enfim, é evidente que há muito futebol fora da Europa, mas o domínio ainda é europeu.
por enquanto. Até o próximo vídeo.